Vamos falar agora, então, do aspecto ultrassonográfico dos preenchedores. Então, vamos relembrar o termo da ecogenicidade, tem a ver com a região em que a gente está avaliando. Então, algo que é hiperecogênico é uma imagem mais branca, que reflete muito o som. Isoecogênica é uma imagem mais cinza, com a ecogenicidade parecida com a do tecido adjacente. Hipoecogênica é uma imagem cinza escuro, que reflete pouco o som. E anecoico é uma imagem preta, escura, que não reflete o som. Então, isso vai ser bem importante para a gente classificar os preenchedores. O primeiro deles, o carro-chefe, que é o que a gente mais vai ver no dia a dia, é o rastelo. Então, ele é visto como focos anecoicos, ovalados, arredondados, alongados. Geralmente são bem delimitados, podem estar agrupados e tem esse aspecto pseudocístico, porque no ultrassom o cisto é visto como uma imagem anecoica. Então, ele tem esse aspecto pseudocístico. É importante também a gente estar familiarizado com nomes comerciais. Muitas vezes o paciente não sabe que ele injetou ácido hialurônico, mas ele lembra, eu fiz Restylane Refine, ou eu fiz Voluma. Então, é importante a gente saber esses nomes comerciais, a que produto eles se referem. Isso com o tempo a gente vai aprender. Então, aqui é a imagem do ácido hialurônico, aqui no tecido subcutâneo, essas imagens anecoicas, ovaladas, bem delimitadas, aqui mais de um foco, aqui um foco mais único, aqui no tecido subcutâneo. Aqui um outro depósito, então anecoico, bem delimitado, que representa o ácido hialurônico. Aqui outros focos, então aqui mais agrupados, aqui em situação justa periosteal, então aqui eu tenho o subcutâneo, aqui embaixo eu tenho o osso, e olha como esse foco está mais profundo. Então a gente pode dizer que ele está na região justa periosteal, que isso também vai variar. Então, quando aquele paciente vai fazer um preenchedor, às vezes para dar um pouco de volume, na região de mandíbula, de arco zigomático, por exemplo, esse produto vai ser feito mais profundo, lá juntinho do osso, muitas vezes. E é um produto mais denso, até com um G-prime, então uma reologia maior. É um produto mais denso, um gel mais grosso, digamos assim, que demora mais para absorver. Enquanto rugas finas, por exemplo, ali na região supralabial, código de barras, que vai fazer um preenchedor bem fininho, então geralmente você vai ver os focos mais alongados, bem pequenos, bem no subcutâneo, às vezes até subdérmico. Então isso também varia muito essa região em que está. Aqui uma região orbital, então esse aqui é com transistor de 24 MHz, então olha os focos mais alongados nessa região, que geralmente é usado um produto menos denso. Então, aqui a gente tem o osso aqui embaixo, aqui estaria o sulfi, que é aquela gordura profunda suborbicular, e aqui a gente vê que o preenchedor, na verdade, está em situação mais superficial, subcutâneo superficial. Então, esses focos de ácido hialurônico, mas sempre com esse aspecto anecoico. Pode ser mais arredondado, mais ovalado, ou aqui, como nessa região orbital, eles mais alongados. Outro é um bioestimulador que a gente vê muita hidroxiapatita de cálcio, então que o aspecto dele no ultrassom vai depender da concentração do produto e do tempo de aplicação. Quando o produto tem uma concentração maior ou é um produto mais recente, ele tende a ser hiperecogênico, mais contínuos ou focais e tem sombra posterior. Então, é um produto mais denso, que é utilizado geralmente mais para contorno de mandíbula ou arco zigomático. Já se o produto tem uma menor concentração, então ele está mais diluído e é um produto que foi aplicado há mais tempo, que está invertido, na verdade, é, ele tende a ser mais homogêneo e não ter tanta sombra. Então, o nome comercial mais comum é o Radiesse. Então, o que que a gente vai ver? Quando acabou de aplicar o produto, ele é mais ecogênico e tem sombra, com o tempo ele vai se tornando menos ecogênico e vai perdendo essa sombra. Então, aqui alguns exemplos. Aqui, uma hidroxiapatita bem concentrada. Então, olha como a gente vê essa sombra posterior, mais essa imagem hiperecogênica, que é o bioestimulador, mais regular, mais homogênea, contínua. E aqui já um produto mais diluído, então, nesse subcutâneo, com esse aspecto mais de nuvem, digamos assim, com bem menos sombra, e a gente consegue delimitar ele melhor.
Aqui um outro exemplo, então, o produto bem distribuído, tanto nesse subcutâneo mais superficial, quanto aqui justa periosteal. Então, esse é o aspecto da hidroxiapatita. Esse aqui provavelmente uma hidroxiapatita mais recente, que a gente está vendo ela super bem ainda, vê um pouco de sombra. Aqui mostrando então a pele normal, a derme, tecido subcutâneo, e essa transição para onde a gente vê o produto ocupando praticamente todo o subcutâneo aqui, então essa área mais ecogênica, mais branquinha, mais homogênea e contínua. Aqui um outro exemplo de um produto que foi aplicado na região interfacial, então aqui uma região temporal. Aqui a gente observa que o produto na região interfacial ele fica com esse aspecto mais que parece um colchãozinho, e isso vai acontecer tanto com a ácido hialurônico quanto com a hidroxiapatita, porque como você injeta entre duas faces, ele escorre e preenche esse espaço, que é um espaço virtual, que é entre a face temporal superficial e a porção superficial da face temporal profunda. Ele distende esse espaço quando você injeta e ele fica aqui, então, na região interfacial. E é importante dizer também que localização está o produto, se é subcutâneo, se é interfacial, se é um subcutâneo mais profundo, justo periosteal. Aqui, então, mais uma vez, a pele normal, com essa transição com a hidroxiapatita, você pode até medir aqui de quanto que houve um aumento após a injeção desse produto, né? Aqui de quanto que ele ficou, que é um método de você ir acompanhando depois, como isso vai desaparecendo. Aqui na região do ligamento pálpebro-malar, então uma técnica até mais recente que reposiciona os ligamentos da face e ele é feito, uma das pernas, digamos, tem uma perna de um V que chama V-lift, então uma das pernas é mais lateral, no arco zigomático, e a outra é mais medial, que pega aqui o ligamento pálpebro-malar. Então a gente vê nessa localização, muitas vezes ele chega bem perto aqui da região infraorbital, então a gente pensa, não vai ter bioestimulador ali na região infraorbital. É que na verdade ele está na topografia do ligamento pálpebro-malar, então sempre prestar atenção nessa região. Outro que é um que nós vemos todo dia, que é o PMMA, então ele é um produto permanente, sintético, foi muito utilizado há 20, 25 anos atrás. O aspecto dele também vai depender da concentração do produto e do tempo de aplicação, e depende muito da frequência do transdutor. E aqui vai ser importante a gente ver essas diferenças. Então, o aspecto clássico é descrito como focos hiperecogênicos de camada irregular ou anfractuosa, que faz sombra acústica posterior e tem artefato em caudas de cometa. Então, esse produto que era utilizado mais antigamente, que era o Metacril, ele fazia bastante sombra acústica posterior. Esses produtos que a gente vê que a paciente fez há muito tempo atrás, muitas vezes a gente reconhece pela sombra. Já os produtos mais recentes, como o Linea Safe, ele tem diversas concentrações. Às vezes ele é mais concentrado, que a gente vai ver mais essa sombra, mais essa camada irregular, mas às vezes ele é menos concentrado, ele é bem diluído, na verdade. E ele pode confundir muito com o aspecto da hidroxiapatita, que é um produto mais hiperecogênico e com menos sombra. Aí o que nós vamos procurar são os artefatos em cauda de cometa, que a gente vai procurar se encontrar. E claro, se pode acontecer de ficar em dúvida, pode. Muitas vezes um radiesse mais concentrado, que acabou de ser aplicado, você pode ter essa dúvida com o PMMA. Totalmente plausível. Se ficar muito nessa dúvida, você vai por outros métodos. Você vai vendo se a região onde está o produto. Então, antigamente aplicava muito PMMA em lábio, suco naginiano, contorno e arco zigomático. Esses produtos mais recentes, eles são injetados, usados como bioestimulador, por exemplo, a linha Safe, ele também é mais injetado na região lateral da face, o que poderia confundir mais com a hidroxiapatita. Ficou na dúvida? Descreve que tem o produto hiperecogênico, descreve as características, a localização e diz que pode corresponder às duas coisas e sugere um acompanhamento daqui 6 meses, daqui um ano, porque se for um produto definitivo, o aspecto dele vai ficar igual, ele não vai mudar. Se for a hidroxiapatita, que é um produto que não é permanente, então que é um bioestimulador que ele é reabsorvível, ele vai ficando menos ecogênico, ele vai desaparecendo com o tempo. Então ficou nessa dúvida, sugere os dois e pede um acompanhamento. Aqui, o aspecto mais clássico, então essas imagens com bastante sombra, mas ó, esse aspecto anfractuoso, irregular, que forma essas imagens hiperecogênicas aqui, essas montanhas.
Então, aqui as diferenças nos transdutores, se nós pegarmos um transdutor de 22 MHz, olha como tem bastante sombra. Então, você vê as imagens mais irregulares, anfractuosas e com bastante sombra. Se eu baixar um pouco a frequência, ele já fica com essa imagem com menos sombra, mas a gente vê melhor esses artefatos em cauda de cometa. E aqui com transdutor de 12, fica muito difícil de ver. Muitas vezes, se você tivesse só esse transdutor, você poderia ficar na dúvida se tinha um preenchedor aqui, não. Aqui, como é a mesma região, o mesmo paciente que eu só troquei o transdutor, então eu sei onde ele está, você consegue identificar o produto. Mas olha como dá muita diferença de um transdutor para o outro. Eu, particularmente, gosto de começar a fazer exame com o transdutor de frequência mais alta, porque esses artefatos, como sombra posterior, às vezes já você identifica bem com esse transdutor, então depois você só troca para decidir qual preenchedor, qual estimulador é. Então você já rouba, digamos assim, porque a sombra te faz saber que tem um produto ali, depois você só vai definir que produto é esse. E aqui com transistor de 24 MHz, então nesse caso aqui, ele ficou até mais regular o aspecto, mas com uma sombra aqui intensa também. Então varia muito dessa frequência do transdutor. Um outro bioestimulador que a gente vê é a policaprolactona, que o nome comercial é o Elancê. Ele também vai ter bastante sombra, mas a matriz dele, a superfície dele não é branca, ela é hipoecogênica, uma superfície escura. E ele é melhor identificado no estudo dinâmico. Então, você, muitas vezes no estudo estático você vai ter dificuldade, mas conforme você vai passando o transdutor, você vai vendo surgindo várias sombras. E essas sombras não têm aquela montanha irregular, fractosa, como o PMMA. Então, esse é um sinal de que pode ser o ELANCE. Então, aqui as imagens de sombra posterior, mas se a gente observar superficialmente essa sombra, não tem aquela imagem hiperecogênica, porque a matriz da policaprolactona é hipoecogênica. Aqui, então, também com diversos transdutores, então o transdutor de frequência mais alta faz muita sombra, muitas vezes aqui forma até como se fosse um nódulo aqui, né? Então a gente vê essa sombra posterior. Se eu baixar a frequência do transdutor, eu já começo a ver ele com esses artefatos em cauda de cometa também, porque são os dois que têm artefato em cauda de cometa. O PMMA, mas ele é a matriz hiperecogênica, irregular, fractuoso, e o Elancê, a policaprolactona, que também tem os artefatos em cauda de cometa, mas lembrar que a matriz é hipoecogênica. Então é bem importante isso para não confundir os dois, que pode confundir também. A maior parte das vezes a gente vai conseguir definir bem um ou outro, mas em alguns casos pode dar uma certa dúvida. Então focar sempre na matriz do preenchedor, se ela é mais branca, mais hiperecogênica, ou se ela é mais escura, hipoecogênica. A policaprolactona pode formar nódulo, então geralmente são esses nódulos hipoecogênicos, bem delimitados e que tem até um halo mais hiperecogênico em volta. Se eu baixar a frequência aqui do transdutor, eu vejo bem esses pontinhos brancos dentro, com artefatos em cauda de cometa, que me sugere então que é um nódulo da policaprolactona. O óleo de silicone é um outro preenchedor que tem um aspecto típico, que tem esse aspecto de artefato posterior do tipo tempestade de neve. Ele é como se fosse uma sombra suja, então bem tempestade de neve mesmo. E que pode ter também algumas imagens císticas de permeio quando está associado a silicone líquido. E lembrar que ele tem uma característica importante que é capacidade migratória. Então, você injetou no subcutâneo, ele pode migrar para todas as camadas da pele, para derme, para epiderme, para musculatura e também migrar, se você injetou no glúteo, por exemplo, ele migrar para a perna, para o pé, para as costas. Então, ele tem essa característica migratória. Isso vai ser importante para o nosso diagnóstico. Então, aqui um exemplo, aqui era uma perna, o paciente tinha essa nodulação, então a gente observa aqui as camadas da pele, epiderme, derme, hipoderme, e olha como tem essa imagem com esse artefato, que é como se a gente estivesse formando a imagem errada, que não está conseguindo ver nada. E esse é o aspecto típico do óleo de silicone, que é o artefato em cauda de cometa, que é desculpa, o artefato em tempestade de neve aqui posteriormente. E viu como o paciente tem esse nódulo na perna e, na verdade, não tinha sido injetado na perna. Ela tinha uma história de ter injetado produto no glúteo há 30 anos atrás, e esse produto migrou e desceu e agora estava lá na perna. Então, aqui o aspecto típico da tempestade de neve, aqui na região do glúteo. Aqui a paciente tinha até uma cicatriz, porque ela tinha feito uma cirurgia de prótese de quadril. Então, a gente observa a cicatriz no meio desse material preenchedor
com a tempestade de neve. Lembra que eu falei que ele migrava? Então, ele migra também para linfonodos. Então, sempre é importante avaliar. O paciente tem ali preenchedor no glúteo, ficou na dúvida, dá uma olhada na região inguinal, para ver se você não encontra um linfonodo ó, com o produto dentro. Então, aqui um linfonodo normal, que é hipoecogênico, com hilo central de gordura mais branquinho, e aqui um linfonodo alterado com o produto dentro do linfonodo. O ácido polilático, que basicamente tem dois que são mais comuns de nome comercial, que é o Sculptra e o Eleva. Então, eles são depósitos mais homogêneos, muitas vezes isoecogênicos, difícil de caracterizar, é mais fácil da gente visualizar quando ele forma nódulos, porque muitas vezes ele fica muito igual ao tecido subcutâneo e você não consegue ver esse produto. Então, aqui um exemplo de nódulo. Então, um nódulo isocogênico, bem igual ao subcutâneo em volta, mas você vê que era um nódulo palpável e você observa que tem aqui como uma formação nodular, mas bem difícil de caracterizar. Aqui já um pouco melhor, olha, faz uma discreta sombra, mas olha como a ecogenicidade é muito parecida com o tecido adjacente. Esse aqui era um nódulo de Sculptra. Aqui era um produto mais visualizado, o ácido polilático mesmo, então aqui como um produto mais hipoecogênico, aqui alongado, e aqui um transdutor de frequência mais alta, de 24 MHz, ele fica um pouco mais iso para hiperecogênico. Então tem até um artigo descrito que logo que você injeta o ácido polilático, ele também é hiperecogênico. E depois ele meio que vai sumindo e ficando mais parecido com o subcutâneo normal. Então, é um produto mais difícil de ver mesmo. Mas se o paciente tiver algum nódulo, tiver alguma queixa, geralmente a gente consegue saber que está relacionado ao ácido polilático. Aqui um outro exemplo de um produto também discretamente hiperecogênico aqui, esse aqui bem recente, que daí tinha acabado de aplicar praticamente, e nesse plano interfacial. Então, lembra do plano interfacial que eu mostrei? Distendeu aquelas faces, ficou com esse aspecto mais de colchãozinho, e era um produto recente, não logo após, porque ele dá aquele artefato logo que você injeta de ar, mas um produto com uma semana, 10 dias aqui de que tinha aplicado. E o Eleva, que é o outro nome comercial do ácido folático, ele tende a fazer mais nódulos. E esses nódulos são diferentes do nódulo de Sculptra, geralmente. Então, teoricamente, o produto é o mesmo, mas a gente vê que os nódulos em geral são diferentes. O nódulo do Eleva ele tende a ser mais lobulado, mais hipoecogênico, então provavelmente isso aqui não é só o produto, são nódulos que surgem tardiamente, geralmente depois de um ano que fez o produto. Então isso aqui já é um nódulo tardio relacionado ao ácido polilático, então eu nunca dou um nome comercial, é um nódulo de ácido polilático. Depois, a paciente que vai ver se injetou Eleva, se injetou Sculptra, qual que foi. Mas eu nunca coloco o nome comercial. Coloco nódulos tardios relacionados a ácido polilático. Então, tem bastante esses nódulos, principalmente face e região cervical. Tem muito dermatologista, cirurgião plástico hoje em dia que nem utiliza o Eleva justamente porque tiveram muitos casos de nódulos e que são nódulos muitas vezes difíceis de tratar. Pode ter fluxo no Doppler, ser um nódulo mais inflamatório, ou sem fluxo, nódulos tardios não inflamatórios. Então, tem esse aspecto lobulado e hipoecogênico, às vezes agrupados. Então, aqui um exemplo com fluxo, que você quer um nódulo inflamatório. Outro preenchedor permanente é o hidrogel, que pode ser de poliacrilamida ou poliamida. O poliacrilamida, geralmente, eles são depósitos ovais, anecoicos, e pode ter umas traves ou linhas hiperecogênicas de permeio e uma discreta ecogenicidade ao redor da tela subcutânea em volta. E a poliamida lembra muito um ácido hialurônico mesmo, bem anecoico. Então, aqui a poliacrilamida, aqui o esquema e aqui como a gente vê, então, são depósitos maiores, tem essas linhas hiperecogênicas dentro e um discreto halo que é ao redor do preenchedor. Aqui outros exemplos, então, é como se fosse um ácido hialurônico, mas em geral ele é um pouco mais heterogêneo e são depósitos grandes e maiores. Lembra que o ácido hialurônico, em geral, a gente vê depósitos menores, mais ovalados, agrupados? O hidrogel, geralmente, a gente vê focos grandes. Então, aqui é foco grande, aqui no lábio, ó,
focos maiores, mas pode dar dúvida com ácido hialurônico? Pode também. Se for bem anecoico, como a poliamida, por exemplo, pode dar dúvida. Então, daí a gente faz de novo aquele esquema do segmento. Então, se o paciente tem um acúmulo ali, você está desconfiado se é hidrogel ou se é ácido hialurônico, sugere um controle evolutivo. O ácido hialurônico vai absorvendo, vai diminuindo as dimensões, mudando a característica desse depósito, e o hidrogel, como é um produto permanente, ele continua da mesma maneira, do mesmo tamanho. E vai muito da história também, de há quanto tempo a paciente aplicou, é, em que local fez, e tudo isso sugere para você de que é um preenchedor permanente do tipo hidrogel. A lipoenxertia, que é o depósito de gordura, que está na moda de novo, tem bastante gente fazendo. Então, ele é um depósito, são depósitos isocóicos, porque ele é um depósito de gordura que vai ser injetado na gordura, então ele tem essa ecogenicidade semelhante com o subcutâneo. E se sofrer liquefação, uma necrose gordurosa, ele pode ser um depósito mais anecoico de aspecto pseudocístico. Aqui um exemplo, então, de uma lipoenxertia no suco nasogeniano. Então, olha a característica como é bem semelhante ao subcutâneo, uma imagem mais isocogênica, com traves de vermelho. Aqui dando até uma empurradinha na artéria angular, aqui, profundamente. Aqui outro depósito de enxertia, esse aqui na região inforbital, então aqui a gente tem a gordura inforbital, o músculo orbicular, e aqui o depósito de gordura, nessa região inforbital, então ó, depósitos muito parecidos com o subcutâneo. Às vezes você não vai conseguir ver, o paciente tem história de lipoenxertia e você não enxerga porque essa gordura se incorporou à gordura normal do paciente, às vezes você não delimita bem, mas em alguns casos você consegue ver essa gordura mais bem definida. Aqui também no lábio, então, um depósito de lipoenxertina. Os fios são imagens tubulares hiperecogênicas que vão ser melhores avaliados no corte transversal, porque ele faz uma sombra acústica posterior. Então, esses fios mais recentes, fios de PDO, eles são bem fininhos e muitas vezes você não vai enxergar eles no exame, é normal, mais aqueles fios mais antigos, permanentes, você enxerga, e o fio ele é mais bem visualizado se dá algum tipo de complicação. Então, se ele infecciona, se ele começa a extruir, você vai conseguir ver melhor esse fio. Então, aqui um exemplo de um fio, ó, no corte transversal, como fica mais fácil, porque a gente vê essa sombra posterior, e no corte longitudinal, mais difícil de ver, então você acha primeiro no transversal e depois roda no longitudinal, essa imagem mais alongada, tubular. Aqui um outro exemplo, esse aqui com um transdutor de 24 MHz, então quanto maior a frequência do transdutor, melhor a resolução, mais superficial a gente vai ver, então a gente vê o fio com mais facilidade. Então aqui dá para ver que tem vários, ó, no mínimo tem 4 key fios, e rodando no longitudinal a gente enxerga bem então esses fios. Isso depende da frequência do transdutor também. Já aqui um caso de inflamação, então olha como fica mais fácil de ver, porque o fio está boiando aqui no meio líquido, então tem essa coleção de líquido ao redor do fio, fica mais fácil de a gente identificar. Aqui um outro exemplo de uma complicação, então os fios aqui dentro dessa coleção. Então, essa aqui, inclusive, a gente coletou material para análise, para ver se era infeccioso, não era infeccioso, o que era a causa dessa coleção. As próteses, que nós também podemos encontrar nos exames de mapeamento, então a mais comum prótese de silicone, a região mais comum que a gente vê no mento, mas pode ter também malar, singomático. É um aspecto de prótese, como se fosse uma prótese de silicone de mama mesmo, então é bem delimitado, anecoico, aqui bem junto do osso, aqui um aspecto dela externo. Aqui um outro exemplo na região nasal. Então, no Brasil não é muito comum essas próteses de silicone no nariz, elas são mais comuns na Ásia. Então, que eles colocam essa prótese como um todo, desde a raiz do nariz até a ponta. Então, mas você observa da mesma maneira, com uma imagem anecoica, alongada, que bem delimitada, que é o aspecto da prótese. E aqui um exemplo de uma prótese de porex, que é um outro material. Então aqui a gente observa até onde tinha os parafusos aqui. E esse caso tinha dado uma complicação que o paciente estava sentindo palpável. Então tinha uma superficialização dessa ponta da prótese que ficava mais superficial e ela palpava. Então aqui uma prótese de porex. Então eu fiz um quadro resumo de como que a gente chega à conclusão de qual preenchedor o bioestimulador é.
Então, a primeira coisa que a gente vai ver é a ecogenicidade. É um produto branco, é um produto hiperecogênico. O que que a gente vai pensar? Hidroxiapatita de cálcio, e lembrar que dele pode ser mais concentrado, mais diluído, é mais regular, mais homogêneo, pode ter um pouco de sombra, e depende do aspecto da concentração do produto e do tempo de aplicação. O PMMA, que então pode formar aquelas imagens refractuosas irregulares com bastante sombra, um transdutor de frequência um pouco mais baixa, vemos como esses focos hiperecogênicos como os artefatos em cauda de cometa, lembrar bem desses artefatos. E o óleo de silicone, que é mais branco, mais hiperecogênico, mas que faz aquela imagem como se você não estivesse vendo nada, você não delimita as camadas da pele, porque ele faz essa reverberação posterior do tipo tempestade de neve. Já os preenchedores hipoecogênicos ou anecoicos, principal ácido hialurônico, depósitos arredondados, ovalados ou alongados, bem escurinhos, bem pretos, anecoicos. Policaprolactona, então lembrar que ele é melhor no estudo dinâmico, aquelas sombras que têm a matriz hipoecogênica. Ácido polilático, que pode, na verdade, ele é mais isoecogênico, mas lembrar que a gente vê ele mais como forma nódulo, principalmente o Sculptra, que são nódulos mais bem delimitados, isoecogênicos, pode ter um pouquinho de sombra, e o eleva, lembrar que são aqueles nódulos mais lobulados, hipoecogênicos. E o aspecto do ácido polilático também lembrar que varia muito. Acabou de injetar, ele pode ficar até mais hiperecogênico, principalmente em transdutores de frequência muito alta, e depois ele tende a ser mais isoecogênico, igual ao tecido ao redor. E o hidrogel, que lembra muito o ácido hialurônico, que é anecoico também, pode ter aquelas traves hiperecogênicas no centro e um aumento da ecogenicidade ao redor, e geralmente diferencia porque são depósitos únicos, maiores, que a paciente fez há mais tempo, mas ficou na dúvida, sugere controle. Uma outra maneira da gente classificar é pelos artefatos posteriores. Então, tem sombra acústica posterior. Você colocou um transdutor de frequência bem alta, viu aquela sombra? Você sabe que tem um produto ali. Então, a gente vai ter que, dentro daquele produto, depois talvez usar outro transdutor para definir melhor. Mas a gente já sabe que o produto existe. Então, assim, ultrassom dermatológico, em geral, a gente sempre faz com no mínimo 2 transdutores. Porque se você usa também um transdutor, tem que usar um transdutor de frequência alta, quanto mais alta, melhor para você caracterizar, mas muitas vezes daí dá muito esse artefato que você vai precisar reduzir um pouco a frequência para definir qual é o produto. Então, os que fazem sombra, hidroxiapatita de cálcio concentrada, então é imagem hiperecogênica, mas é mais regular, mais contínua. PMMA, que também faz bastante sombra, mas lembrar que é mais antifractuosa, descontínua, pode ter espículas hiperecogênicas que chegam até a região da derme também, então um outro aspecto do PMMA, lembrar na frequência um pouco mais baixa, artefatos em cauda de cometa. Policaprolactona, que faz a sombra, mas a matriz é hipoecogênica, ao contrário do PMMA, e também lembrar que também pode ter artefato em cauda de cometa. E o óleo de silicone, que não chega a ser uma sombra, mas é uma reverberação posterior do tipo tempestade de neve. Então é isso.